eu sou a Tati. Oi, eu sou o Jojo. E bora falar da instalação das janelas, que é um passo bem legal pra dar uma cara nova pra sua van. Uma cara de motorhome. E nesse vídeo a gente vai te falar tudo que a gente fez pra instalar as janelas laterais e também as janelas das portas traseiras. Então vem com a gente pra saber toda a parte do corte da lataria, toda a parte da instalação, materiais usados e os valores. Aí primeiro a gente fez o molde da janela num papelão pra ser mais fácil de fazer a demarcação. E quando eu fui testar esse molde na janela, eu achei que esse molde estava muito justo. Então eu pensei, já vou marcar um pouquinho mais largo na lataria pra gente não ter todo aquele trabalho de ficar desbastando depois. A gente já teve problema com isso antes, né? A gente já teve problema com isso, a gente não queria vivenciar aquilo de novo. Só que aí eu cometi um erro. Eu demarquei largo demais. Então assim, por muito pouco mesmo, que não deu ruim, que a janela passa direto pelo corte, porque a janela tem um acabamento e ele é muito pequenininho, que ele vai ser colado na lataria. Enfim, eu acabei demarcando um pouquinho maior do que deveria, mas deu tudo certo. Então eu aconselho fazer esse molde da janela bem justo mesmo, porque se ficar pequeno é melhor do que ficar maior, porque maior não tem como resolver, só comprando outra janela maior ainda, né? Voltando aqui pra instalação, eu primeiro medi aonde a gente queria a janela e eu comecei a medir pela parte de dentro. No nosso caso, como a cama ela vai ficar bem alta, a janela também precisava ficar o mais alta possível. Na Sprinter mais antiga, que é o nosso caso, ela tem uma marcação e foi nela que eu me baseei pra janela ficar reta. Nisso eu fiz das duas janelas retangulares. Pelo lado de dentro, eu peguei a furadeira e fiz alguns furos nas extremidades de onde a gente estava marcando as janelas laterais, para poder usar esses furos como base para fazer a demarcação do lado de fora. Uma vez com a marcação pronta, aí efetivamente eu comecei o corte. Dessa vez eu escolhi a esmerilhadeira para fazer esse corte, porque a serra tico-tico ela não dá um corte tão reto, e além dela ser muito mais demorada, estragar muito mais lâminas. Tá feita a curva? Tá aprendendo? Tá bonita essa curva? Agora a curva pro outro lado que vai ser mais difícil. Tá bonito? Ela tá presa só por essa coisa aqui, ó. Não vai nem sair. Nem precisava das fitas. Tá bem fixo ainda? Tá. Aqui a hora que eu cortar esse aqui ele só vai voar. Eu vou ter que cortar esse aqui, não tá. Você não consegue dobrar pra dentro? Tá travando em alguma coisa. Eu acho que ele mesmo tá travando, porque ele tá forte. Deixa eu tentar. Só dá um soquinho do lado de fora. Segura em mim. Calma. Olha coisa aqui que tem muita farpa. Só sobe e desce, deu. Vai devagar. Precisava de uma luva aqui, porque tem muita farpa. Vou fazer isso desde o começo, não é mesmo? Dá uma girada. Você consegue. Saiu! Desgraça. Oi? Vitória. O cantinho aqui e saiu. Uhul! Temos mais um buraco na van. E se você é como eu, que nunca tinha mexido numa esmerilhadeira, bom, eu vou te falar algumas dicas que eu aprendi fazendo e também com algumas instruções do meu sogro. Inclusive, o meu sogro acompanhou toda essa parte de corte. Ele já tem experiência usando a esmerilhadeira. Então ele foi me ajudando para não fazer nenhuma cagada, porque a ferramenta é bem perigosa. Primeira coisa que você precisa cuidar é deixar sempre o disco bem reto. Qualquer movimentação que você faz em alta rotação,
Isso pode acabar quebrando esse disco e, como ele está em alta rotação, ele vai voar para algum lugar e isso é muito perigoso. Outro ponto para se cuidar é fazer o corte sempre no mesmo sentido da rotação. Se você fizer ao contrário, além de ser mais difícil de realizar o corte, ele pode travar em alguns momentos e isso aí pode acabar estragando um pouco mais a lata e também o disco. Outra coisa que é um ponto de atenção, mas não é necessariamente um problema, são as faíscas que o corte gera. Diferente da Tico-Tico, que ele só esquenta a lâmina ali e faz um corte um pouquinho mais grosseiro, a esmerilhadeira ela faz um corte bem rápido, só que esse corte, por causa dessa velocidade em contato com a lata, ela gera bastante faísca. E essas faíscas vão muito longe e elas acabam marcando bastante, elas escurecem toda a região onde ela toca. Então, quando você vai cortar, é bem legal você ver para que sentido tá indo essas faíscas, porque você pode trocar o sentido do corte para direcionar essas faíscas para onde você quer. E assim cuidar, ser mais controlado assim, não estragar nada, tipo a lata da van ou, por exemplo, o assoalho, dependendo de onde é a direção que você faz o corte. Só adicionando mais uma coisinha na fala do Jonathan, que cuidado também com os bancos, porque se pegar a faísca no banco pode ficar queimadinho. Meu pai falou que era pra cuidar, então a gente tá confiando. Aí a gente colocou pano em cima, toalha, que não tinha problema de manchar ou queimar, ou enfim, não tem problema de estragar. Também. Papelão também a gente passou no assoalho, em tudo que a gente queria proteger, nos vidros também, porque escurece, então cuida com câmera, cuida com, enfim, relógio, tudo que é vidro que pode escurecer, então é bom ter esses cuidados adicionais. Usa bastante proteção, usa óculos, máscara, usa uma roupa comprida. Eu não fiz bem exatamente assim, né? Só usei o óculos, mas estava bem tranquilo. Mas se você não quer queimar a pele, porque de certa forma eu acabei sentindo que caía bastante faísca na pele, esquenta bastante, pinica. Então, use uma roupa comprida que vai ajudar bastante. A verdade de todo mundo que constrói motorhome é que a gente fala que é pra usar proteção, a gente fala que é pra usar luva e tudo que é tipo de proteção, mas a verdade é que ninguém coloca e a gente vai tudo segurando na mão de Deus. E se você não se sentir muito seguro, procura um profissional, porque realmente não é uma coisa tão fácil assim de se manusear. Qualquer erro pode dar muito ruim, querendo ou não, você pode se machucar grave e também você pode acabar errando, né, no corte, e o retrabalho é bem complicado. Terminado toda essa parte de tensão de cortar a lataria, chegou o momento de limar esses cortes e também passar a tinta Romerite para evitar ferrugem. E você pode fazer uma camada bem estreita porque a cola PU não adere muito bem à tinta. Aí na hora de instalar e mexer com a cola PU e fazer tudo que precisa ser feito, eu acabei me atrapalhando em algumas coisas. Tipo, eu acabei esquecendo de colocar a fita crepe pra fazer o acabamento, esqueci de passar o detergente na mão. Então eu vou falar aqui a ordem como deveria ser feito. Aí depois que a tinta tá seca, tá tudo certo pra fazer a instalação da janela, primeiro, antes de tudo, você coloca a janela no lugar, passa a fita crepe ao redor na lataria pra fazer a parte do acabamento da cola PU. Aí você tira a janela, coloca a fita na janela também, pra não correr o risco de manchar ela, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo desse ponto. E aí é um momento incrível de mexer com a cola PU, e é a PU 55, então é a sofrência. Chegando na parte de colocar a cola PU na janela, a Tati pegou um pano com álcool, ela passou na janela e na lataria para ajudar a cola a aderir mais, e daí eu efetivamente fui passar a cola na janela. Essa parte foi bem chatinha porque a cola PU 55 ela é muito mais espessa e muito mais difícil de aplicar, e o nosso aplicador ele era bem velhinho, então deu bastante trabalho. Então eu coloquei bastante cola, mas bastante cola mesmo, para garantir que ia ter cola o suficiente para aderir. Principalmente nessa parte que tava o corte mais largo, aí a gente queria ter bastante cola pra preencher todo o cantinho possível. E foi muita cola mesmo. E foi bastante cola. Daí nós pegamos a janela, colocamos a janela no lugar. Para ajudar nessa parte de fixação na lata, a gente prendeu essas janelas com um grampo sargento. O que a gente usou, ele era pequeno. Acho que a gente acabou comprando errado, então pra gente conseguir fixar bem, a gente teve que deixar esses grampos um pouco atravessados. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer com que a janela e a lata elas se pressionassem, e daí a Tati fez o acabamento tanto da parte interna quanto da parte externa da janela. Daí foi só tirar as fitas que a gente tinha colocado ao redor e esperar até o dia seguinte.
Na hora da verdade, a gente balançou as janelas, jogou bastante água pra ver se não tinha nenhum vazamento. E chegou o momento da verdade pra ver se essa janela tá fixa. Joga sujeira no chão. Não, tá de boa. Parece que mexeu lá com tudo. Parece bem de boa, bem firme. Acho que deu certo. Tá vazando pelo trinco aqui. Água. Tá pingando aqui da toalha e dá-lhe vazar água. E estava tudo bem firme. Mas em relação ao vazamento, estava entrando água na vedação da própria janela. Ela não chegava a entrar na casa, ela ficava toda acumulada naquela canaleta que tem da janela e demorava bastante para sair. Aí a gente precisa aí até de uma dica de vocês, de quem já passou por isso, né? Já tem uma janela no motorhome, se isso é normal. Mas pelo menos a gente ficou seguro de que a cola que a gente passou não tem nada vazando. Então a fixação e os 10 kg de cola deram certo. E essa instalação das janelas levaram alguns dias porque a gente não tinha sargentos o suficiente para prender as janelas. E como tinha que esperar essas 24 horas para ter a secagem total da cola, então a gente precisou fazer uma de cada vez. Uma coisa que a gente estava bem apreensivo também, que a gente ainda tá, aliás, é que as janelas elas estão bem difíceis de abrir e fechar. Elas estão bem emperradas assim. Aí eu dei uma pesquisada aqui no YouTube e eu vi sobre o silicone em spray. Mas eu não sei se esse silicone em spray é realmente bom para nossa necessidade. Porque eu vi as pessoas usando apenas em vidros elétricos, nas canaletas dos vidros elétricos dos carros. Então, se você já teve alguma experiência do tipo, tem alguma informação, conta aqui nos comentários que a gente não decidiu, não tem nada feito ainda e a gente vai testar para ver se dá certo a sua dica. Agora falando sobre a instalação das janelas ou visores redondos. Primeiro eu fiz um molde de papelão e com ele eu conseguiria saber até onde a janela iria e até onde teria que ter a demarcação do corte. E na verdade a janela é assim, ela é só um vidro na verdade, por isso que eu comentei de visor, porque a gente não vai poder abrir essa janela. E a parte preta é onde vai ser passada a cola para fazer a fixação. Tá aqui a janela, uma das. E eu fiz o recorte da área onde a parte aqui de dentro vai ser cortada. E aqui a parte de fora onde vai ser encostada na lataria. E a parte de dentro aqui pra também demarcação, caso a gente precisar. Não sabia exatamente qual que seria mais útil, mas eu acho que no final esse daqui é o mais útil. Eu tinha pesquisado aqui no YouTube pra ver alguma informação, se alguém já tinha colocado alguma janela assim, só que eu não achei nada. Eu só achei de janelas maiores, que pegam toda essa parte quadrada dessa porta de trás. E eu pensei por associação, né? Se algumas janelas ou até o para-brisa é colado só com a cola mesmo, creio que vai ser do mesmo jeito. Perguntei também pra empresa que fez as janelas e eles falaram que é só com cola. Aí a gente ficou batendo a cabeça pra encontrar algum jeito de a gente conseguir marcar aonde vai ser o corte sem ficar torto. Aí a primeira coisa que eu fiz foi demarcar o meio desse quadrado. Aí depois eu usei como referência a linha de cima e a linha lateral mais pro meio, porque essas duas linhas são mais retas, porque a outra, ela acompanha a curvatura da van, então não tinha como ter ela como referência. Aí primeiro a gente deixou 3 centímetros do lado de cima, porque a gente precisava realmente que a janela ficasse bem alta. Aí a gente deixou uns 11 centímetros do lado da linha da porta e uns 9 centímetros da linha da curvatura. Como esse quadrado ele não é totalmente reto, o meio dele nunca é no mesmo lugar. E aonde a gente colocou a janela, que no caso foi bem pra cima, o meio dele era mais pro lado do que a gente colocou. Mas a gente colocou de acordo com o meio mesmo de todo o quadrado. E realmente era o nosso objetivo. A nossa cama ela vai ser alta, então a gente precisa que a janela fique mais alta possível. Igual essa janela aqui do lado. Ela tá mais alta que a gente conseguiu colocar.
No nosso projeto com o arquiteto, a janela tava até um pouco mais alta do que aqui, tipo uns 5 centímetros a mais. Só que como a gente não tinha opção, a gente fez assim. Nós marcamos a lata pra fazer o corte, aí passamos a fita na serra tico-tico, e nesse caso a gente vai usar a serra tico-tico porque ele é um corte redondo, então não dá pra fazer tão fácil com a esmerilhadeira. Aí também passamos fita ao redor de toda a marcação, pra não riscar a lataria, e comecei igual como tinha feito nas outras janelas, um furo com a parafusadeira pra poder passar a lâmina da serra tico-tico, e daí foi só fazer o corte. Nos vídeos anteriores eu tinha esquecido de mostrar como ficava a serra tico-tico com a fita embaixo. Fica bem bom pra não riscar a lataria. Pra garantir a gente coloca a fita aqui e a fita na lataria também, pra ter dupla segurança de não... contra riscos. Bora. Todo seu. Ai, ficou perfeito, amor. Ai, meu Deus! Tá. Ui. Nossa, tá muito legal. Nesse a gente acertou, o corte ficou perfeito, não ficou grande, não ficou pequeno, ficou uma maravilha. Então a gente não precisou desbastar nada. E é engraçado assim que conforme a gente vai fazendo, vai conseguindo ter experiência com isso, a gente vai ficando bom no negócio. Então aí, quando a gente fica bom, já não tem mais muito o que fazer. A gente já tá acabando essas partes de corte, então é um pouco triste. Triste e alívio, né? De não ter que mais fazer isso. Aí foi o mesmo de antes, a gente limou e pintou. Aí, pra instalação das janelas redondas, eu já fui pensando bastante em todas as possibilidades que poderiam acontecer. E eu já fui preparando o ambiente. Aí, aquele padrão de colocar fita na lataria e também na janela. Primeiro, eu pensei que talvez não seria tão necessário, mas eu mesmo assim fiz pra evitar estresse e foi a melhor coisa que eu fiz também. Passei fita aqui ao redor, também aqui dentro. Essa aqui vai ser a parte de dentro, então caso vazar pra fora do vidro, eu sei que eu vou conseguir tirar tranquilamente. E essa aqui é a parte da frente. Aí agora é passar um paninho com álcool aqui nessa parte preta. E ela é uma parte meio... Aqui, ó, tá vendo? Ela é meio ásperazinha. Aqui não, ó. Aqui ela é totalmente lisa, totalmente o vidro mesmo. Ó. Só tem marca de dedo mesmo. E a fita aqui, ela nem gruda muito bem no vidro, mas sucesso, vai ser até mais fácil de tirar depois. Aí eu já coloquei a cinta catraca no seu devido lugar, só esperando o vidro mesmo. Já coloquei a ventosa e também passei álcool, um paninho com álcool em tudo pra cola aderir bem. E eu preparei tudo isso porque como o Jonathan tava trabalhando no emprego normal dele, só pra ele chegar ali, passar cola e já colar na lataria, sem ficar muito tempo aqui. Não lambuza meu vidro. Não pode? De preferência. Com certeza. Eu acho que talvez você vai ter que segurar. Porque eu não vou conseguir passar e segurar ao mesmo tempo. Bem no meio. Uhum. Tirou a aliança? Seguir as próprias dicas. Agora, depois de ter comprado outro, Ai, tristeza. rezemos que agora dê. Espero que seja bom, né? Nossa, parece 1000 vezes melhor. Uhum. Ainda é pesado. Tá bom assim, será? Ou eu tô botando muito? Acho que tá bom. Tenta colocar aqui no meio. Eu posso já encostar ou tu quer... Pode encostar.
Putz, eu não tenho visão nenhuma, tu me ajuda aí. Daqui não dá pra ver Um nada. pouquinho mais pra baixo. Pra baixo. Acho que agora tá certo. Tá. Quer olhar por dentro? Ver se tu tem visão. Mais pra cá. Aí, acho que... Aí a gente teve um trabalhinho pra colocar a janela bem certinho no lugar, no furo ali que a gente fez, mas foi super tranquilo, deu muito boa. Aí a gente passou a cinta catraca pra ficar firme e fixo, né, pra deixar as 24 horas curando a cola PU. E enquanto a cola não secava, eu já fui tirando as fitas pra fazer o acabamento. Inclusive, eu ainda não terminei. Bora lembrar como é que faz. E aí, agora sim tá certo. Aqui eu acho que tem que colocar mais pra cima. Porque, ó, o negocinho tá aqui embaixo e o outro tá aqui embaixo, sabe? Tenta arrastar pra cima. Arrastar pra cima. Mexi um pouco, me fala. Mais. Um pouquinho mais. Tá, peraí. Quer ver se ele vai ficar. Como a gente passou bastante cola PU ao redor aí dessa janela, quando a gente apertou, a cola PU saiu um pouquinho pra fora, né? Só que só saiu em algumas partes, então eu tive um trabalho aí bem chatinho de novo, de ficar tirando a cola PU e tentando não lambuzar mais do que já tava. Então, tá meio lambuzado ainda, mas eu tentei deixar o mais ralinho possível pra depois eu tirar com algum outro produto. Teoricamente, esses vidros não precisariam mais de nenhum acabamento, nem passar cola PU assim, que nem a gente fez nas outras janelas, porque ele em si já fica meio pronto, né? Mas a gente vai ver, a gente vai fazer o teste de água, vai ver se a gente precisa, se tem a necessidade de fazer mais algum acabamento com a cola PU, e se precisar a gente faz sem problema nenhum. E só pra contextualizar, nesse momento aqui a gente ainda nem passou 24 horas que a gente instalou as janelas redondas, então a gente ainda não fez nenhum teste de água, tá tudo ainda incerto. Então até a gente postar esse vídeo já vai estar tudo certinho, aí eu vou ter imagens do futuro pra mostrar pra vocês de como ficou. Agora falando dos materiais, teve bastante coisa que a gente já falou em outros vídeos que a gente reutilizou, ou que a gente já tinha, enfim, que a gente não teve nenhum gasto. No final desse vídeo eu só vou falar os valores que a gente realmente gastou com alguma coisa. Vou pegar a colinha aqui como sempre. Então a gente usou uma caneta para demarcar. Eu até indico vocês comprarem um canetão antes de fazer a construção, porque você vai usar bastante. A gente usou de ferramentas a serra tico-tico, a furadeira, a esmerilhadeira. E a gente gastou 3 ou 4 lâminas, que também já estão tudo incluído no vídeo anterior. A fita crepe também, a gente só utilizou o que a gente já tinha, mas a gente usou bastante fita crepe. Eu acho que logo a gente vai ter que comprar mais. Usamos a cola PU 55, a gente utilizou um tubo e meio, mais ou menos. E um tubo a gente pagou no valor de R$ 39,20. Uns R$40 aí. A gente teve que comprar grampos sargentos pra essa etapa. Foram R$189. É um kitzinho com 4. E a gente tinha comentado do tamanho que eles não eram grandes o suficientes. Eles eram compridos, mas a gente precisava de mais largura da estrutura dele mesmo. Aí a gente também comprou um kit com 2 cintas catracas, que foram R$75. A gente precisou usar ventosas também, mas nisso meu pai já tinha, então a gente só utilizou as dele. Aí a gente usou a lima, a tinta Romerite e um pincel para aplicar tudo isso. E também thinner, a gente nem comentou nenhuma das outras vezes, mas a gente usa bastante thinner para limpar os pincéis, pra gente não precisar ficar recomprando todas as vezes. Então os pincéis acabam durando bastante. Isso tudo a gente já tinha, né, do passado. É, o thinner a gente já tinha. O pincel, a gente só comprou um ou outro, mas já tá aqui nos vídeos.
mas alguns a gente já tinha também. Aí a gente comprou 2 janelas de correr da marca RS Peças Indústrias. Vou colocar aqui na tela para vocês entenderem. E foram R$ 629 cada uma. Também compramos 2 vidros redondos de diâmetro 35 centímetros. Foi da marca Finestra Car. O valor de R$ 70 cada uma. Foi bem baratinho, pensei que era mais caro. Só que em compensação o frete foi caro, né? Foi quase R$ 60. Então no total que a gente pagou para colocar as 2 janelas de correr e mais 2 vidros redondos foram R$ 1.770. E aí, você achou caro, barato? Esse foi o vídeo, a gente espera que você tenha gostado. Aproveitando, curte aqui esse vídeo para ajudar esse canal a crescer e também para ajudar mais pessoas que estão nessa etapa aí de construção também. Então um beijo e até a próxima! Pra gente não ter todo aquele trabalho de ficar desbastando. Pra gente não ter todo aquele trabalho de ficar... Coisa que a esmerilhadeira não faz tão bem. Ah, é tico-tico! Eu falei, depois veio no meu ouvido. no teu ouvido. Era tico-tico. Esmerilhadeira. O foco, porque é a dificuldade de falar isso. Meu pai. Vou inventar uma palavra mais fácil pra falar isso.